Eu venho de uma experiência em que ser negro não era um problema, pelo menos no âmbito da minha família. Fui educado por uma mulher negra e um homem negro que sabiam que eram negros e tinham isso como uma coisa positiva. Mesmo lá no interior das Minas Gerais, essa ideia já rolava dentro da minha casa. Então eu não tive o choque que muitos negros brasileiros têm quando chegam a uma certa idade e descobrem que ser negro dói. Como diria um poeta paulista dos anos 70, Hamilton Cardoso. Então, a minha construção tem essa via aí. E de onde eu venho também, a escolarização foi entendida como uma das poucas possibilidades de adquirir algum conteúdo para viver no mundo. Então, a escola para mim também foi uma experiência que tem dores, tal, mas as alegrias foram maiores. Tanto da relação com os colegas, com o futebol, com o teatro, com a música, tudo isso estava lá dentro da escola. Em parte, escola periférica, e no ensino médio, uma escola de classe média, escola pública de classe média. Então, a arte, a cultura, essas coisas dentro da escola era um espaço que a gente podia exercer em plena ditadura militar. Eu tenho 54 anos. E a música também, que tem sido a minha canoa, ela já estava dentro da minha casa. Meus pais tocavam samba dos anos 40, 50, minha mãe cantava muito bem, meu pai tocava violão, tinha uma percussãozinha, tamborete na casa e a gente fazia um som. Meu pai era presbiteriano, mas com uma coisa muito aberta, os amigos dele eram congadeiros, então essa negritude real, interiorana, estava dentro da minha casa. Os congadeiros passavam pela minha casa, eram amigos do meu pai era pedreiro, carpinteiro nessa época, e muitos desses congadeiros eram também canavieiros e operários da construção civil. Era essa gente que eu via dentro da minha casa. E um senhor, um carioca que foi para o interior de Minas e ele se fixou lá, chamado Castilho, que era um mestre de obras, que dirigia, que coordenava a construção da igreja na qual meu pai trabalhava. Esse cara levou um projeto de uma escola de samba chamado Malandro é o Gato. Então vocês veem, assim, digamos, uma coisa da cultura negra urbana, a escola de samba é uma estética da cultura negra urbana, chegando em Minas Gerais, misturando com congada. E essas são minhas referências de negritude, desde bem pequeno. A escola me mostrou a possibilidade de outras coisas, de incorporar elementos assim que eu não teria acesso direto. Então foi por livros mesmo, e tem sido por livros. E eu fui para a África, só conheci um país, um pequeno recorte. Nesse país eu fiquei no espaço urbano, conheci gente negra urbana, africano urbano, que é diferente do africano da aldeia. Então, agora eu sei que quando a gente fala de África, para a gente é uma África mítica, é uma construção nossa. E talvez, de fato, para viver a gente precise dessa mitologia, de uma África que é mais um sonho, é mais uma coisa projetada no futuro do que uma África real. A África real, ela tem todos os problemas que nós temos aqui. Se você ler sobre a vida do Fela Kuti, você vai ver esses problemas lá. Quais problemas? Uma elite relativamente bem posicionada em relação à colonização assumiu o poder e exerceu um domínio e um poder e uma opressão sobre a Nigéria que talvez fosse quase no mesmo patamar que a opressão colonial, uma contradição que a gente tem que enfrentar.
pensando nas contradições que a Aninha está falando, que são as relações de poder entre nós mesmos, as opressões entre nós mesmos, autoritarismo entre nós mesmos, intolerância entre nós mesmos. Não ficar propalando isso para os nossos inimigos, mas conversarmos sobre isso entre nós. Seria importante também. E pensar nas contradições nossas aqui, contradições africanas lá. O Fela Kuti, preciso também dizer, pertencia a uma família da elite, dos colonizados. Agora, independente disso, precisaria ver como é que ele viu a opressão e como ele foi capaz de se tornar insubmisso em relação a isso, em relação aos militares nigerianos que assumiram o poder, e como ele enfrentou isso. Então talvez esse aspecto que a Aninha falou, da insubmissão do Kuti, seja um aspecto político importante, de não aceitar a submissão em nenhuma condição, nem que seja do meu semelhante, não aceitar a opressão, nem que seja daquele que é mais próximo de mim, não aceitar, e afirmar uma identidade. Talvez para ele não fosse tão importante uma identidade iorubá, mas tem coisas ali na musicalidade que são muito fortes. Ao mesmo tempo, uma capacidade grande para lidar com o mundo do entretenimento. Não podemos esquecer que sobretudo a projeção dele no mundo do entretenimento que ele chega para a gente, senão não chegaria. E isso não é uma crítica à juventude que pega a parte estética do Fela Kuti, porque talvez, se não fosse a música dele ter entrado no mercado, e são duas pessoas que entram no mercado internacional de música da África na década de 60, 70, Miriam Makeba e Fela Kuti. São essas duas pessoas. São duas pessoas que têm trânsito internacional. Tem trânsito internacional e, ao mesmo tempo, uma fixação no continente. A Miriam Makeba não podia efetivamente se fixar na África do Sul, porque ela seria presa. Então é por isso que ela ficou circulando. Morou no Ghana, morou em Angola, morou em vários lugares, mas não pôde mais voltar para o seu país de origem. Agora, também é importante ver como é que esses artistas africanos negros usaram um instrumento que é do capitalismo, que é a indústria do disco, para veicular uma mensagem transformadora. E aí não é só Fela Kuti falando em colonização mental ou descolonização, emancipate yourself from mental slavery, né? Emancipe a sua mente da escravidão mental. Aí não é só da mentalidade colonial. Mentalidade colonial, a impressão que dá é que o Fela Kuti está conversando com Frantz Fanon. Dá a impressão, né? Com essa ideia. E olhando para as elites africanas. E elites africanas que estavam no poder durante toda a trajetória de vida do Fela Kuti. Isso não é um exemplo da Nigéria. Em praticamente quase todos os países descolonizados, o que ocorreu foi uma tragédia grande, porque os revolucionários foram mortos pela CIA, e isso o próprio Carlos Moore fala, e os grupos que ascenderam não estavam nem um pouco preocupados em fazer uma democratização do Estado, formar um Estado para melhorar a vida de todo mundo. Queria melhorar a vida dos seus, e tem sido isso que parte das elites africanas estão fazendo hoje. Isso é uma coisa que a gente tem que ler também. Não dá para ler só uma África mítica, é preciso lidar com a África real, com a opressão que está ocorrendo no continente africano hoje. Conversar sobre isso. Não atribuir o juízo de valor, como às vezes os brancos nos dizem, está vendo como os negros oprimem os próprios negros, que essa é uma chave que às vezes a intelectualidade branca nos manda, né, para nos constranger, para a gente ficar com vergonha, ficar com vergonha da África.
Ou seja, a contradição que está lá é uma contradição que está no mundo. A gente é oprimido aqui pelas nossas lideranças brasileiras. E no momento recente, por lideranças brasileiras que, em tese, tinham um compromisso de fazer uma revolução socialista para acabar com a opressão. Então, todas essas coisas é importante também ver. Agora, se há positividade na incorporação um pouco mercadológica e quase que puramente estética do Fela, que é um acapalô, ou que é um akpalo, e acapalô também tem a ver com uma tradição iorubá de memorialista. Então não adianta querer falar que todo mundo é griot, porque nem todo mundo é griot. O termo griot às vezes não é nem positivo, né? Talvez o termo efetivamente positivo não fosse griot, mas jeli, jali, enfim. Mas os acapalôs, eles estiveram aqui. Isso tem a ver com a presença dos iorubá no Brasil. E eles foram noticiados pelo Manuel Quirino, os acapalôs. E só os acapalôs é que mandavam alôs. O alô, que a gente às vezes pensa que é o alô, alô, responde. Não, o alô era a mensagem do acapalô. O acapalô é o mensageiro iorubá. O acapalô é o memorialista iorubá. De qualquer forma, a juventude, através da internet, do YouTube, chega no Fela Kuti. Começa ouvindo Fela Kuti. Fela Kuti tem ideia. Das duas, uma. Num dado momento, ou vai jogar o Fela Kuti no lixo e vai migrar para outro modismo, ou vai aprofundar no Fela Kuti. Quando aprofunda no Fela Kuti, é gol. Com autonomia, vai encontrar lá conteúdos bacanas, que são muito diferentes da nossa vida hoje no Brasil. Era outro contexto histórico da Nigéria na juventude. Mas também pode chegar no livro do Moore, do Carlos Moore. O Carlos Moore foi muito assim, bacana, feliz, generoso com a gente, né? Porque é um cara que circulou pelo mundo inteiro e estava nos principais lugares quando as coisas estavam acontecendo. Ele estava no Bronx quando chegou o Malcolm X, ele estava em Dakar como assistente do Sheikh Anta Diop e estava na Nigéria com o Fela Kuti. É um negócio impressionante. O homem era um radar, né? De qualquer forma, chegar no Fela Kuti pelas vias do modismo pode ser uma boa oportunidade. Eu não vejo mal. Eu veria mal se ficasse na superfície da musicalidade. Entretanto, o Carlos Moore, por exemplo, não contou pra gente nem um pouco do processo criativo do Fela Kuti. Então essa é a última parte que eu vou falar e que para mim é o mais impressionante. Nós sabemos que o primeiro sistema de grafia de música foi inventado na Etiópia antes dos gregos. Mas o que o Fela fazia com a escrita é um negócio louco, impressionante. Mas como ele usava a escrita musical com elementos da cultura musical tradicional. Aí, isso tanto da musicalidade religiosa dos Yoruba, como da musicalidade urbana, que é o highlife, que é uma cultura musical urbana, nigeriana, que começa a ser elaborada a partir dos anos 50, começa a ter um mercado de consumo de música urbana, né, de disco, eletricidade, precisa ter eletricidade, então tem eletricidade, e os caras estão ouvindo música cubana, processando música cubana, que chega pelo rádio. Esse é o outro dado, que é o retorno, né? É uma música que vai para o Caribe,
volta pelo rádio, os caras processam e começam a construir uma outra coisa no continente africano. Quando chegam os elementos do soul, aí é que o bagulho explode. Agora, muito do que tem ali também já estava antes de ir para os Estados Unidos e voltar. Coisa dos sopros, putz, os Hausa tem uns sons feitos com trompas de elefante que é só sopro. Muitos dos que aparece no Felá já estava lá na música tradicional dos Hausa. Sopros e sopros. Não é trompete, saxofone e trombone. É chifre de boi, trompa de marfim, trompa de madeira e banda mesmo. É isso aí. Então a música tem sido para nós um canal bacana de conexão com a África, com a diáspora. Primeiro, uma música da tradição religiosa, seja da tradição dos Congos, Moçambiques, Ticumbis, Quicumbis, seja a música da Umbanda, que também é muito forte e que tem uma certa negação para dizer que a Umbanda é um negócio degenerado, o que é uma besteira. Tem gente que diz que inventou a Umbanda há 100 anos, e a Umbanda está sendo praticada lá na província da Huila hoje. Então o desconhecimento é muito grande sobre essa África real. E a Umbanda é uma forma religiosa coordenada pelos sacerdotes e pelas sacerdotisas, que são as ingangas, ou os ingangas. Então, ir atrás da informação, lidar com isso, eu acho que tudo isso ajuda a formar uma ideia do eu e também do coletivo. Mas não tem fórmula, porque isso nunca aconteceu antes, essa sociedade não existia. Tem gente que autoritariamente quer dizer, tem que ser assim, tem que ser assado, porque o negócio é assim. Bom, autoritarismo tem em todas as circunstâncias. Diálogo, às vezes, conversa, respeito pelo que o outro pensa e tal, às vezes é muito pouco, e entre nós também. E agora, com o advento da internet, então, o que mais tem é dono da verdade. Você entra na internet, a turma lá divulgou que fulano de tal, tudo bem, tá ótimo, legal, põe aí a sua Bíblia, entendeu? E vai arrancar a conversão. Agora, aprender junto, fazer as coisas juntos, isso é mais difícil, porque dentro do problema mais grave que os europeus implantaram, o mais grave mesmo é o individualismo. Esse é mortífero. Esse é o mais mortal. E esse também é o mais difícil da gente conseguir se desvencilhar dele, eu acho. É isso aí. Obrigado aí. Salve, salve. Embaçado pra caralho.